Olá, fofura, tudo bem com você? Espero que sim, seja bem-vindo ao meu ateliê Lohane Nayane. Nesse vídeo quero falar com você sobre alguns tipos de peças que eu tenho aqui no ateliê e a média de valores que eu cobro nelas para que você possa ter uma noção aí do que fazer, como gerar o seu catálogo, como criar a divisão aí das suas peças e uma base aí relacionada ao preço. Lembrando que tem duas aulas de precificação aqui no ateliê, no canal. Você pode procurar aqui, vou deixar disponível no card para te auxiliar. Faça o seu preço, calcule direitinho o seu preço, mas eu vou deixar um norte aqui do meu para você ter uma noção mais ou menos de como é a minha precificação atualmente em 2025, estamos em abril de 2025. Eu moro em Minas Gerais, para que você tenha uma noção aí básica da realidade do seu produto, mas que você possa aplicar de fato dentro do seu contexto, tá bom? Espero que você goste. Aproveite também a aula de precificação para que você aprenda a precificar da forma correta o seu produto. E vou deixar aqui para você algumas ideias de como separar os tamanhos das suas fofurinhas. Bora lá? Então, pessoal, nesse vídeo nós vamos falar sobre esse tema que muita gente tem dúvidas. Eu tive no início, até eu chegar a ter essa estrutura que eu tenho hoje, eu precisei alinhar muitos detalhes, buscar muito conhecimento para poder aplicar ao meu negócio. Já peço que você deixe o seu like nesse vídeo, comentem para mim a média também de peças que você tem, de valores, até para outras pessoas poderem saber também. Coloque aí o estado que você é e os valores para que outras pessoas tenham também um norte e possam se identificar de acordo também com a sua precificação, para que a gente possa, na verdade, ter um parâmetro, mais ou menos, fazer aquela básica pesquisa de mercado que eu coloquei para vocês no vídeo anterior. E ative as notificações também para você receber os próximos vídeos e inscreva-se no canal, tá bom? Vou começar falando com vocês aqui das velas. Eu trabalho atualmente no ateliê com velas, mini topos, topos de bolo. Trabalho com os bonecos, lembrancinhas, canecas também. Mas em relação a bolo, né? Vamos falar aqui desse sentido. Vela, mini topo e topo. Eu tenho essas três categorias para estilos de peças diferentes aqui no ateliê. Eu não vou ter elas aqui agora em mãos para poder mostrar para vocês, que eu estou com peças ali em produção, mas eu vou colocar a foto aqui para você ver a diferença entre elas, e eu quero colocar algumas opções para você poder se inspirar também. Começando pelas velas. Eu tenho vela de modelo único, modelo básico, que é um número e um detalhe apenas. Então, um modelinho bem simples, que é este formato aqui, por exemplo, que é um estilo bem básico, né? Somente um número e um detalhezinho ali do tema. Lembrando que pode ser personalizada ou pode ser de pronta entrega, então vai variar um pouquinho de acordo com o contexto, né? Aqui lembrando que é um número apenas, se for dois é outro valor, mas já dá pra você ter um norte mais ou menos. Esse estilo de vela aqui é a partir de R$25, eu tenho modelinhos dela de 25, de 35 e de 40. E tenho esse modelo também, que é um número apenas com o nome da criança e o apliquezinho fofurinho ali, caracterizado de acordo com a criança, que hoje custa a partir de R$50. Depende aí, nome único, nome duplo, quantidade de características que tem na peça, o que a pessoa quer agregar de detalhes, né? Além da roupinha da criança, não inclui estampa, neste caso aqui, por ser muito pequenininho também, depende do cabelo da criança. A vela é de uma cor apenas, se for duas cores já muda o valor, então por isso que é a partir de 25, a partir de 35, a partir de 40 e a partir de 50. São estilos de velas que eu tenho, esses modelos aqui. Tem também os mini topos que estão relacionados assim, são esses que tem bichinhos, por exemplo, só rostinho de bichinhos, ou também somente um bichinho, um detalhe. O mini topo ele é mais voltado para um mediano, ele não é um boneco muito estruturado, mas também não é uma peça tão simples como a vela. Então, tem a vela, o mini topo e o topo de bolo. O mini topo aqui, no caso, relacionado a essa parte mais dos bichinhos, são os rostinhos, neste caso, com alguns detalhes. Aí vai variar a quantidade de detalhes, a quantidade de bicho, depende do tema, a quantidade de personagens, se for o caso. E também tem o mini topo relacionado ao boneco, que é um topinho assim, por exemplo, com um boneco, esse aqui atualmente de 10 centímetros. É um mini topo, ele é menor do que o outro, que é o topo de bolo, que já é relacionado a um boneco maior, que é um boneco de 15 centímetros. E aí também, para um topo de bolo, pode ser um casal de 15 centímetros, pode ser um boneco e uma vela, uma boneca e duas velas. Pode ser também um topo de bolo de um bichinho e a vela, por exemplo, né? Um personagem e a vela. Assim também como tem o topo cenário. Esse topo que tem um cenário de fato e com vários itens, vários elementos, que são vários bonequinhos, vários bichinhos, além da criança. Da vela é um topo mais estruturado. Então, os valores variam, estão sempre a partir, depende se é com um boneco, com dois bonecos, com uma vela, com duas velas, quantidade de bichinhos, quantidade de detalhes, a proporção do cenário em si, da base. Então, varia um pouquinho. E aí depende muito da
quantidade de itens, como eu falei com você. Se for 2 bonecos, aí é outro valor. Se forem 2 velas, eu já tenho outro valor. Eu tenho essa estrutura para esses tipos, né? Então, e os detalhes vão a partir daquilo ali também. Aí eu já cobro um pouquinho diferente para quem tem o cabelo cacheado, para quem tem uma roupinha que é estampada, que são muitas cores, que inclui muitos detalhes, mas um parâmetro básico que eu tenho aqui de valores seria basicamente isso. E como que eu cheguei a esses valores? Precificando as peças, né? Fazendo aquele cálculo base para cada uma delas. Então, quando eu calculo o valor de uma vela, assim, por exemplo, essa vela aqui, por exemplo, hoje eu coloquei elas a pronta entrega de R$35. Como que eu cheguei nesse cálculo, né? Além do valor do custo do material, custo de detalhes aqui da minha mão de obra, meu período de trabalho, né? Tá tudo incluso aqui. Então, pelo parâmetro dessa vela, eu já consigo calcular o parâmetro de uma vela com um mini topo. Se eu tenho valor para essa vela, que é uma vela comum. E se eu agregar aqui bichinhos, eu já tenho um parâmetro para quanto que eu posso agregar de valor e mudar o preço. Aí, a partir dessa vela para um boneco, essa vela é 35. Se um boneco meu separado é o valor X, então a tendência é que seja X. Então, de uma base eu já consigo ir calculando os valores das outras, tá bom? Eu queria deixar para vocês aqui essa média de valores, é basicamente isso. Assim, você tem vela, mini topo, topo de bolo, assim como os bonecos também. Eu também trabalho com os bonecos separados. Assim como eu tenho os bonecos nos topos de bolo, eu tenho os bonecos separados, só personalizados assim. Aí eu tenho eles assim, 18 centímetros, tenho eles em 15 centímetros, em 10 centímetros, e vai variar um pouquinho de acordo com cada peça. O boneco desse aqui, por exemplo, hoje está a partir de R$200. Os topinhos de bolos hoje, pra mim aqui hoje, estão a partir de R$400. Depende muito da quantidade de itens, de detalhes e dos tamanhos. Mas é um parâmetro mais ou menos para você entender a diferença de valores, né? Então eu tenho aqui uma vela hoje de R$35, eu tenho um mini topo hoje de R$110 e tenho um topo de bolo hoje a partir de 150. São valores base para que eu consiga atender aos meus determinados públicos, tá bom? Isso vai variar de região para região, isso vai variar de detalhes, de valores que você agrega, de tempo de trabalho que você tem, né? Da experiência mesmo, da mão de obra. Varia também de região para região. Custo, por exemplo, uma massa aqui pra mim hoje, se eu pagar R$40 um pacote de massa, tem gente que tá na região ali de São Paulo que consegue pagar, por exemplo, 30, 25. Então, não tem como ser o mesmo valor, né? Às vezes eu trabalho com biscuit há 4 anos e tem uma modelagem básica. Uma pessoa que trabalha há 2 anos, mas tem uma modelagem avançada. É diferente. Então, cada um tem que alinhar a sua realidade, né? Faz diferença a gente dedicar tempo à precificação do nosso próprio produto. Porque a gente não pode se basear só no preço do outro. A gente tem que ter um parâmetro, uma noção, né, de mercado mais ou menos, para não ficar tão fora, nem tão abaixo, nem tão acima, mas ter uma noção. Mas não se basear no valor do outro. O ideal é fazer como eu ensinei para vocês na tabela no cálculo de especificação. Você vai fazer uma análise no mercado e ver. O meu valor é X. Você encontra primeiro o seu valor, depois você vai lá no mercado e verifica como é que está a média ali de valores. Que aí você fala assim, meu valor está dentro, ou está um pouquinho a mais, um pouquinho a menos, mas eu vou manter. Ou então não, vou calcular aqui novamente e ver o que tá divergente aqui. Por que eu estou cobrando muito a mais ou muito a menos, entendeu? Mas primeiro você encontra o seu valor, para depois você fazer uma pesquisa de mercado, ter uma noção de quanto as pessoas estão cobrando. Assim, tal como, por exemplo, as lembrancinhas. É muito variado. Eu não cobro baratinho em lembrancinha, porque é uma coisa que dá muito trabalho. Admiro muito quem trabalha com demanda de produção de lembrancinhas, e eu faço aqui dentro do meu padrão. Eu entrego um padrão de acabamento, né? Não consigo fazer determinadas coisas, por exemplo, um bracinho, só pegar e colar. E tem muitas lembrancinhas que são mais práticas, são mais baratas, que tem essa coisa. Eu não gosto de fazer isso. Aí, então, eu entrego uma lembrancinha com um custo um pouquinho mais alto, mas aí eu colo o bracinho dela direitinho, faço a junção dos bracinhos, porque me incomoda, entendeu? Não é o tipo de coisa que eu gosto de fazer nesse sentido, dessa forma. Então, a minha lembrancinha, ela tem um acabamento que uma lembrancinha de um outro lugar, por exemplo, que vende, né, pela metade do meu preço, não tem. Aí o cliente que vai decidir se ele está disposto a pagar, por exemplo, R$15 uma lembrancinha minha mais acabada, ou se ele quer pagar realmente R$7,50 e uma outra que não tem tanto acabamento, mas que pra ele tanto faz. Então, aí vai de acordo com o cliente, mas eu não abro mão de cobrar R$15 para cobrar R$7,50 numa peça, para eu fazer um acabamento mais inferior, ou entregar todo esse trabalho que eu tenho um valor mais baixo. Meu cálculo é esse, se a pessoa quiser, beleza, senão eu não faço. Então, é basicamente isso, né? Por isso que eu tenho outros tipos de peças, tenho variedade aqui para atender a vários públicos, e precifico direitinho para não ficar no prejuízo. Porque, por exemplo, a gente gasta bem pouco com material, mas a gente investe bastante. Eu, por exemplo, não vou ali comprar 1 quilo de massa. Eu compro uma caixa. Por quê? Eu não preciso de uma cor só. É muito fácil as pessoas falarem assim, você paga R$40 um pacote de massa e vai ter o retorno nele de 300. Beleza, mas se um pacote de massa te dá realmente para você fazer tudo? Não dá, gente. Você vai me desculpar, eu entendo o geral, mas eu não concordo com isso. Por quê? Se você falar pagar R$40 um quilo de massa branca, pensa comigo.
Mas você precisa fazer uma vela. Vou dar um exemplo pra vocês aqui. Vou dar um exemplo bem básico, uma vela. Aí eu usei aqui cor azul, amarelo, vermelho. 3 cores primárias que eu não tenho como fazer mistura. O verde, beleza, posso usar o azul e o amarelo. Mas essas 3 cores primárias aqui não tem. Da onde que eu vou tirar? Ah, você pode tingir, tá, mas eu vou ter que comprar a tinta. Beleza, ou o pigmento que seja. Ou então eu vou ter que comprar as cores, né? Não tem como, gente. Não tem como você fazer um cálculo só por um pacote de massa. Eu vou calcular aqui, por exemplo, é o seguinte, que eu posso vir a investir, por exemplo, aqui 3 cores. Então, em vez de gastar só R$40 em massa, eu teria que gastar aí, talvez, né, 120. E aí, eu vou ter, em vez de ter 1 quilo, eu vou ter 3. Então, se eu consigo fazer 10, eu vou fazer 30. Mas eu não investi só 40. Vocês entenderam o que eu tô querendo dizer? Não é só... não que você não possa fazer dinheiro com 1 quilo de massa. Mas é muito difícil você conseguir fazer uma peça somente com uma cor. Não tem como. Fora o processo todo, né? Mesmo que você faça isso aqui manual, você vai precisar de uma base, você vai precisar de cola, você vai precisar de arame, você vai precisar da embalagem. Então não é assim, grosseiramente falando, com R$40 de um quilo de massa você faz 100. Não é assim, gente. É muito amplo o contexto para poder dizer assim. Então, varia muito. Então, por exemplo, se eu uso... por exemplo, a pessoa comprou uma massa natural, ela foi lá e comprou uma natural, uma branca, uma azul, uma vermelha, uma amarela. Comprou 5. A natural é um pouquinho mais barata. Digamos que nós pagamos aqui R$160 nas 4 sólidas e mais 30 na natural, vamos supor. Então, foi aí R$190 de massa. A pessoa que decidir comprar, por exemplo, só natural, comprou ali uma branca, R$40, e mais 4 natural. 4 vezes 3, 120. Então, ela comprou 120 mais 40. Ela gastou 160. Mas aí ela comprou um pigmento vermelho, um amarelo e um azul. Depois ela gastou aí R$6 em cada pigmento. Então, no total dela, ela gastou aí R$178 para fazer essas 3 cores, ao invés de pagar nas cores sólidas e gastar 190. Então, ela teve aí R$12 de diferença. Grosseiramente falando, né? R$12 que vai fazer diferença para ela. Talvez ela vai querer cobrar 25 numa vela que a outra cobra 35. Né? Para ela vai fazer mais sentido, que ela teve ali a diferença de R$12. Né? Para ela teve mais lógica cobrar 25 do que 35, ou a realidade dela também é aquela. Às vezes a colega que está precificando ali muito abaixo não está precificando certo. Às vezes ela está colocando só o valor da massa. Eu já vi muito cálculo aqui na internet das pessoas calculando só ali o valor da massa. Vamos supor, por exemplo, você paga ali R$40 um quilo de massa. E você gasta 50 gramas para fazer uma vela. Aí a sua grama de massa vai sair, por exemplo, a 0,04. Né? E aí você vai gastar ali em 50 gramas, R$2, por exemplo. Então, a sua vela está saindo para você a R$2. Não é R$2, gente, que sai apenas. Porque aí a pessoa fala assim, com um pacote de 1 quilo você consegue fazer 20 velas. Então, 20 velas, se você vender a R$25, por exemplo, vou fazer a conta aqui. Você tira aí R$500. Beleza. Ótima conta. Mas a pessoa está esquecendo o seguinte. Você gasta 50 gramas para fazer o número. Beleza. Mas aí você tem uma base que vai gastar aqui mais, por exemplo, umas 20, 30 gramas e mais um detalhe. Então, suponhamos aí que você gaste mais 50 gramas para fazer isso daqui. Então, você já gastou basicamente o dobro do que você gastou no número. Concorda comigo? Então, de 50 gramas já passou a ser 100. De custo de R$2 já passou a ser 4. Aí você vai colocar uma base. Suponhamos que essa base aqui seja 50 centavos. Então, já passou a ser R$4,50. Aí você vai mandar um pavio para o cliente. 20 centavos, já passou a ser R$4,70. Aí você vai embalar. Vamos supor que a sua embalagem fica em média de R$1, né? Grosseiramente falando. Então, já passou a ser R$5,50. Fora que isso não cobrando a sua mão de obra, que é uma coisa que você tem que incluir, né? Fora todo o resto. Só de insumo, você já passou a gastar aí R$5,70, certo? Vou fazer uma conta aqui. R$25 menos R$5,70, você vai ter aí de lucro R$19,30. Mas vamos tirar aí, falando aí no custo só dos insumos, tá? Desse modelinho que nós estamos falando aqui. Então, de custo aí você vai ter R$19,30. Aí você vai multiplicar R$19,30 por 20. Você vai ter ali um lucro de R$386. Ótimo, beleza. A conta anterior era o quê? R$2 de custo, você vai vender 25 a R$25 e você vai ter 500, né? A conta de antes era 20, você ia vender a 25, mas você teve um custo de R$2, então você venderia, seria aí o lucro de R$23 vezes 20, que vai dar 460. Então não é 500 mais, você já teria aí menos R$40, né? Grosseiramente falando, só de massa. E aí, já não é 500, é 460.
E, na verdade, se você for calcular aqui de fato de massa que você vai gastar, não é 460, é 386 que você vai ter de lucro, né? Você vai estar gastando, na verdade, R$114. Ah, Lohane, mas mesmo assim 386 é bom demais. Tá ótimo, tá bom demais. Eu estou dizendo que o cálculo está sendo feito da forma errada. Porque se você não parar para refletir sobre isso daí, no final do ponto, né, no final do mês, no final de um ano, você vai ter prejuízo. Porque você vai ver que você não calculou direito, né? R$114 para R$40 é uma diferença muito boa, né? É uma diferença grande. Então, você vai ficando ali no prejuízo. Isso aqui, né, gente? Falando só de insumo, sem falar da sua mão de obra, que você precisa tirar, sem falar do custo fixo, né? De um custo variável que você pode ter no decorrer do tempo, né? Não é só simplesmente assim, calculei o custo do insumo e pronto. Tem todo um contexto aí. Não pode ser assim porque de fato a gente fica no prejuízo. Quando você vai ver, né, não cobre ali as suas compras, as suas contas de fato. Por exemplo, você está calculando aí somente a massa, por exemplo, você não calculou o frete que essa massa vai chegar até você, você não calculou, por exemplo, a passagem que você pode gastar para ir buscar, ou a gasolina, ou o frete que você vai pagar para chegar até a sua casa, né? Então, né, vai ficando no prejuízo. Então, esse cálculo muito superficial, muito, né, fica difícil. Então, é difícil você calcular, por exemplo, você falar que vai vender uma vela a R$25 como eu vendo, se você não souber o que você está gastando nela. Às vezes eu estou gastando na minha ali R$5,70, estou lucrando R$19,30, de fato, por exemplo, que não é o caso, né? Essa conta, às vezes essa conta aqui, por exemplo, que nós fizemos, suponhamos que eu venda a R$25. E de acordo com essa conta aqui só da massa, todo o material, né? Eu tenho ali de lucro R$19,30. Com uma massa custando R$40. Mas pode ser que a sua massa custe 60, suponhamos, né? Aí não é a mesma coisa, entendeu? Então você não pode vender a R$25, porque você não vai ter o mesmo lucro que eu tenho. Você tem que parar para analisar isso daí. A realidade de cada um é única. Você pode ter um parâmetro. Nossa, a Lohane cobra 25, mas a região dela é X. Ela tem essa modelagem. Ela usa, né? Não sei qual base que ela usa, mas a embalagem dela, como é que é. Tudo é questão de análise. A gente não pode sair precificando de acordo com o outro só simplesmente assim. A gente precisa ter um parâmetro, né? Você pode ter, sim, um parâmetro de valores, igual eu passei para vocês aqui basicamente, mas você não pode calcular o seu produto em cima do preço dos outros, porque você pode estar levando prejuízo. Às vezes aquela pessoa ali não está nem sabendo precificar também, e você está precificando em cima do preço que ela calculou errado. O seu produto errado também, entendeu? E aí gera-se, né, um gargalo bem grande para o mercado em si. Então, é muito importante a gente deixar isso bem claro e dedicar tempo a isso, a fazer a nossa precificação da forma certa. Eu não estou criticando aqui quem ensinou aí pela internet a multiplicar por 3, a multiplicar só o cálculo da massa. Eu sei que muita gente ensina a fazer dessa forma como uma maneira de levantar o dinheiro, de fazer a pessoa ter interesse de fato. Só que assim, gente, a longo prazo não é viável, entendeu? Eu não estou criticando quem ensinou dessa forma, né? Pra pessoa ali, ela ensinou uma forma de você ganhar dinheiro rápido, né? Beleza. Mas só que não pode manter. A pessoa pode usar aquele método ali no início para levantar um dinheiro, ter aquele momento assim, né? Nossa, eu fiz X reais com X reais investido. Beleza. Mas aquilo não pode permanecer. Porque se permanecer, a pessoa fica no prejuízo, ela vai ver a longo prazo ali que não é viável, e aí ela não vai ter lucro de fato, e aí ela vai achar que não dá certo. E aí ela vai falar mal no segmento, entendeu? Então, quem ensina dessa forma, eu acho que é mais para ajudar as pessoas a terem, é mais para estimular as pessoas a fazerem, a investirem aí, e beleza, e levantar aquele primeiro momento ali. Mas depois disso, do primeiro momento, tem que ser alinhado e ser feito da melhor forma possível, ser estruturado aos poucos, para que não se tenha prejuízo. Porque, né, com o tempo, o cálculo errado ele faz diferença nos números, sim. Com certeza, no final do mês, quando você vai calcular ali o que você de fato investiu, o que você teve de entrada, se não bater, com o tempo, infelizmente, o negócio não se sustenta. A vida do negócio vai ficando difícil, tá bom? Então, espero que você tenha gostado desse bate-papo, desse vídeo. Curta, comente aí se você faz a precificação correta, quanto que está o valor aí, mais ou menos, de preço que você cobra na sua região. Deixa o estado aí também, para outras pessoas terem um norte. Mas lembrando, como eu disse para vocês, que é sempre muito importante a gente fazer o nosso próprio cálculo. E eu espero que tenha sido muito útil para você. Vou deixar o card aqui da playlist de precificação que eu tenho disponível aqui no canal, para que você possa fazer da melhor forma possível e agregar os valores de fato e precificar da forma monetária correta o seu produto, tá bom? Um grande beijo para vocês, até o próximo vídeo. Tchau, tchau!